Rapaziada, a Copa do Mundo pro Brasil já era, todo mundo já sabe que foi eliminado, mesmo que se goste ou não goste de futebol, foi eliminado, infelizmente. E tem uma coisa que tá, mano, irritante nessa Copa do Mundo, mano. E não é somente na Copa do Mundo, já vem de outras coisas também. Já fiz um vídeo falando sobre isso, mas tem um vídeo do Celito que ele fez. Com certeza vai apresentar argumentos e dados muito, muito da hora, porque os vídeos dele é muito brabo. Lembrando que aqui vai estar na descrição o canal dele e o vídeo também, o link pra você cair direto lá, fechou? Não esqueça de visitar lá. E, mano, o lado sombrio da Copa de 2026 ele vai falar sobre as bets, mano. E isso tá irritante, não somente na Copa do Mundo, mas também até no YouTube. Conforme eu for passando o vídeo, eu vou dando minha opinião, falando, trocando uma ideia sincera com vocês sobre isso, mano. Porque, mano, falar pra vocês, tá difícil assistir o YouTube ultimamente, mano. É uma propaganda de bet atrás da outra. E eu tenho certeza que você conhece alguém que tá agora com o controle na mão procurando. Cadê a Argentina? Eu tô tentando achar. Vai pro YouTube. Isso, vai pro YouTube. Visa lá. Visa. Visa pra todo mundo. Copa do Mundo é na Casé A TV. Copa do Mundo sempre foi o nosso maior refúgio. Aquela pausa sagrada de 4 em 4 anos onde o país inteiro parava pra olhar pro mesmo lugar, com a mesma esperança. Em 2026, a gente achou que tinha vencido. A televisão aberta perdeu o monopólio, a internet tomou o controle e a gente comemorou que o futebol finalmente era nosso. Gratuito, na palma da mão, de 106 milhões de visualização, tá? 103. 16 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas tem uma regra muito antiga e muito cruel no mundo dos negócios. Se você não tá pagando pelo produto, o produto é você e o seu bolso. Nós entregamos a nossa maior paixão na Exatamente. Porque assim, uma transmissão de um evento tão grande como a Copa do Mundo, que é a cada 4 anos, evento mundial que reúne vários países do mundo, com certeza é muito caro, mano. A gente fala papo de, se duvidar, aí centenas de milhões e se duvidar caindo perto aí de meio bilhão de reais, mano. Acho que meio bilhão é muito, mas assim, nas centenas de milhões, eu acho que chega perto, tá ligado? Vamos tirar só uma dúvida aqui. Valor de direitos da transmissão de Copa do Mundo. O Grupo Globo investiu cerca de 60 milhões de dólares por ano em pacotes pontuais para o lance. Aqui, ó. Em um modelo inovador, o canal faturou cerca de 2 bilhões em contas de patrocínio negociadas a 185. Não, não é essa a informação que eu quero, mano. Eu quero informação de. Ó, SBT e NS Sport, as duas empresas dividiram o aporte de 134 milhões de reais para transmitir 32 partidas. Ó, vamos fazer uma conta, são 104 jogos. 104 jogos. Vamos fazer aqui, ó. Ó, 104 dividido por 32 dá 3,25. Agora a gente pega aqui, ó. 3,25. Agora 134,5 vezes 3,25, 437 milhões de reais em média aí, por volta, não sei se foi exatamente esse valor, mas chutando aqui com dados, a Casa TV pagou para ter 100% dos direitos, que são 104 jogos da Copa do Mundo. Então, mano, se para transmitir ele gastou uma fortuna dessa, tá ligado? Gastou um investimento milionário, multimilionário. Desculpa. Com certeza, e vai transmitir de graça pra gente, tá transmitindo de graça pra gente no YouTube, com certeza vai ter um preço. E o que é o preço? As casas de aposta. Eu sei que, pô, ele mesmo falou, pô, se não fosse essa casa de aposta, a gente não conseguiria transmitir isso, mano, né? Através dos patrocínios, dos investimentos deles que a gente conseguiu transmitir. É entendível, mano, porque ele tava concorrendo com a maior emissora do Brasil, do monopólio de mais de 50 anos, tá ligado? E isso é entendível. Porém, mano, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, uma coisa que é da hora, de graça, pra gente ter, todo mundo ter acesso aí através do YouTube, que todo mundo tem acesso à internet no. Todo mundo não, né? Tem pessoas que existem aí no Brasil, no mundo, que não tem acesso à internet, mas assim, boa parte da população tem acesso ao YouTube, tem acesso, consegue normalmente mexe e tal. Então, mano, é fácil você abrir o YouTube, colocar ali sem ter que estar assistindo ali aquela emissora específica, todo mundo sabe disso. Então, pô, muita gratidão, mano. Ele transmitiu tudo aí de graça, sem cobrar nada. Porém, mano, é uma coisa que tá insuportável. Você vai assistir aqui agora, com o governo no pé da casa dele, ele tirou um pouquinho o pé. Ele teve que mudar um pouco a transmissão em questão de propagandas de bets.
Mas antes, mano, tipo, na fase de grupo da Copa, mano, era toda hora. Tipo assim, o goleiro chutou, o atacante chutou a bola no gol, era escanteio. Tem um certo, tipo, uns 30 segundinhos ali, um minuto pro cara comprar o escanteio. Porque os jogadores ficam na área ali enrolando, enfim. Nesses um minuto aí que era o intervalo do cobrar o escanteio, era uma propaganda de bet. A bola saía na lateral, propaganda de bet. Aí às vezes você tava assistindo, o YouTube tem a natureza, tipo, ele interrompe a transmissão, coloca um anúncio e depois volta ao normal. Bet também. Aí vinha outro anúncio do YouTube, bet também. Aí acabava o primeiro tempo, bet de novo, nos próprios narradores. Aí durante o jogo rolando, faz um gol. Os narradores falando de bolão, de bet. Mano, tava muito maçante. Todas aquelas pancadas de propaganda, tá ligado? Tipo aquela. Como é que fala? Aquela enxurração, mano. Aquela pancadaria de, de propaganda que chega a hora que você fica irritado, mano. É muita coisa, tá Nacional nas ligado? mãos de uma indústria que lucra única e exclusivamente com a nossa derrota. 31 bilhões de reais. Esse é o dinheiro projetado para trocar de mãos no Brasil. Detalhe, tá? Normalmente, eu posso estar falando besteira, mas pelo menos na época da Blaze, os influencers que divulgam essas plataformas, eles ganham uma porcentagem em cima do valor que a população, que quem tá jogando, tipo assim, pô, fulaninho tá divulgando o link, eu vou lá, entro pelo link, faço uma conta e aposto R$ 10 sem conto no Brasil. O Brasil vai e perde. Uma porcentagem desses R$ 100 vai para essa pessoa que me indicou. No caso, tipo, às vezes pode ser R$ 10, pode ser 15, pode ser 8, 5, mas vai uma porcentagem dele. Então a maioria das casas de aposta tem esse detalhe no contrato com os seus influencers. Apenas durante esses 30 dias da Copa do Mundo. E eu te garanto, não é pra sua mão que ele vai. No vídeo de hoje, a gente não vai falar de tela travando no YouTube, ou só de briga de emissoras, ou indiretas de Twitter. Nós vamos descer pro porão da Copa de 2026, vamos entender como o esporte foi, entre aspas, comprado, como narradores viraram reféns de um algoritmo de cassino, e como os nossos maiores ídolos ajudaram a normalizar a destruição psicológica e financeira de uma geração inteira. Nós perdemos a guerra, é hora de normalizar. Foi igual quando tava tendo a convocação pra Copa do Mundo, que tava aquela treta que o Neymar não ia, isso, aquilo. E, e aí, beleza, o Ancelotti convocou o Neymar, aí os jogadores que são convocados, eles sempre postam lá os vídeos deles reagindo à convocação com a família ali, comemorando e tal. E todo mundo, todos os jogadores postou normal, assim, nos stories, postou no Reels, postou em algum lugar. E o Neymar, quando foi convocado, a primeira coisa que ele fez, propaganda da Blaze, toma. Reféns de um algoritmo de cassino, e como os nossos E eu não sou hater do Neymar não, tá? Eu gosto muito do Neymar, mano. Gosto muito. os mesmo. maiores ídolos ajudaram a normalizar a destruição psicológica e financeira de uma geração inteira. Nós perdemos a guerra, é hora de Pô, fazer algo. mano, é chato, tá ligado? Ver, tipo, pessoas bilionárias, milionárias fazendo, tipo, propaganda de bet igual, pô, Ronaldo, mano. Vini Júnior, Neymar, A tá destruição ligado? psicológica e financeira de uma geração inteira. Nós perdemos a guerra, é hora de fazer algo a respeito. Que da hora. Olá, amigos. Se você é novo por aqui, provavelmente veio do meu último vídeo, que tá com mais de 1 milhão de views, o que ainda é muito bizarro pra mim, mas aquele vídeo foi feito antes da Copa começar. Era uma análise, era contexto, era o como chegamos aqui. Esse aqui é um pouco diferente, porque eu passei as últimas semanas assistindo a muitos dos jogos da Copa do Mundo de 2026, e tenho muita coisa pra dizer que merecia uma continuação. Então vamos lá. Mas antes de qualquer análise sobre bets, como foi de verdade assistir a essa Copa? Bom, falando por mim, eu assisti a maioria dos jogos pela Cazé TV, e eu vou ser honesto. A experiência em si, tecnicamente, é boa. A imagem em 4K no YouTube é melhor do que qualquer sinal de antena. Você tá assistindo com milhões de pessoas ao mesmo tempo e dá pra sentir isso. O delay existe, mas pra mim, pessoalmente, não foi o fim do mundo. O problema real, claramente, não é o delay que a Globo quer espalhar por aí. Inclusive, até com várias indiretas que rolaram depois que eu postei meu vídeo, por ambas as partes, né? E Quinones, neste momento, faz o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 para a explosão de todo o país do México. É isso. México 1, África do Sul 0. Copa de 2026. O evento onde todo mundo pode ser profeta. É porque Copa com delay... Esquece. E aí vem os dados que eu precisava contar pra vocês. Tivemos o primeiro e o segundo jogo do Brasil na Copa, e a Cazé TV quebrou o recorde de live mais assistida do YouTube no primeiro, passou uma semana e bateram no segundo também, com 16 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. E quando a live fechou, mostrava cerca de A 100 tendência era essa, né, mano? Quanto mais o Brasil avançasse, quanto mais difícil quanto mais difícil fosse o jogo, a audiência ia ser maior. Imagina uma semifinal Brasil e Argentina, quanto não ia ter de visualização na transmissão?
ao 100 vivo. milhões de views. Isso é praticamente metade da nossa população, 100 milhões de views num único jogo, numa única live, no mesmo canal no YouTube. E posso dizer, o próximo jogo contra a Escócia tende a passar isso pela volta do Neymar. A GE TV, criada pela Globo exatamente pra competir com isso, não pode transmitir nenhum jogo pelo YouTube. Eles criaram um canal de YouTube que não passa Copa no YouTube. É o vexame mais silencioso e mais caro da história da televisão. Então sim, a internet ganhou, os números provam. Só que enquanto a gente olha pra esses números celebrando, a gente não tava prestando atenção em quem tava financiando tudo isso. E é aí que o assunto fica mais pesado. Pra entender o que tá acontecendo, você precisa entender o tamanho do dinheiro que tá na mesa. Não existe mercado no Brasil hoje que injete tanto dinheiro tão rápido quanto as casas de aposta. Durante o período da Copa do Mundo de 2026, a estimativa é que as apostas esportivas movimentem cerca de 31 bilhões de reais só no Brasil. Presta atenção nisso aqui. Não é por ano, não são milhões, são 31 bilhões de reais apenas durante o período da Copa. Agora deixa eu traduzir isso pra uma escala que faz sentido pra mim. Eu tenho esse canal aqui há pouco mais de 2 anos, a gente acabou de bater 100 mil inscritos, inclusive muito obrigado, vai ter um vídeo especialmente só pra isso em breve, mas o ponto é que eu recebo e-mail de marca direto. Quando uma empresa, entre aspas, normal me contata, a gente passa alguns e-mails negociando um valor dentro do mercado. Quando uma casa de apostas manda um e-mail, eles não perguntam um preço. Isso porque não existe negociação com eles. Eles já chegam estampando o valor. Às vezes até no título da mensagem, pra nem dar tempo de você pensar. Eles oferecem 10, 20 vezes o valor que é normalmente praticado. Eles oferecem um número que, dependendo do seu estilo de vida e do tamanho do seu perfil, muda a sua vida em questão de meses. Porque a margem de lucro deles, em cima do que os usuários perdem, é tão absurda que eles conseguem inflar o mercado inteiro de publicidade e ainda sobrar troco. Agora, pensa no tamanho de uma Cazé TV, por exemplo. Era meio óbvio que eu ia falar deles. Você deve estar assistindo a Copa ou pelo menos algum jogo por lá, certo? A única detentora de 100% dos jogos da Copa do Mundo. Servidores, equipes em campo e estrutura nos Estados Unidos, programas, jornalistas novos sendo anunciados a rodo. São centenas de milhões só de custo operacional. Qual É isso que eu falei pra vocês. O que eu falei pra vocês em relação aos direitos de imagem, sem contar o que a gente não falou, o que eu não falei, que é ele mandou equipes de repórteres lá para os Estados Unidos para viagem, né? Tipo, eles viavam de um estado pro outro, de um país, de um, tipo assim, eles ficam entre México, Estados Unidos e Canadá. Então, mano, tem uma equipe em cada país, eles ficam oscilando ali entre os estádios. Tem hospedagem, tem alimentação, tem todos isso. Tipo, não é mais de uma pessoa, são dezenas de pessoas. Então, mano, é muito gasto, tá ligado? Muito gasto, sem contar os narradores, salários, tudo. Então, mano, é muito gasto, rapaziada. É muito gasto. É absurdo, mano, o que foi esse o quanto você não gasta pra fazer uma transmissão de um evento tão grande assim, marca tá ligado? normal tem orçamento pra bancar tudo isso? Uma montadora? Uma marca de refrigerante? Elas não chegam nem perto do cheque que uma bet assina sorrindo. O futebol hoje não sobrevive sem o dinheiro do cassino. Eles não são só mais um dos patrocinadores, eles são os donos da bola. E quando eu entendi isso, pareceu difícil e quase impossível imaginar um cenário diferente. E é aqui que a coisa fica mais complicada, porque você olha pra transmissão e vê jornalistas que você respeita, narradores que você cresceu ouvindo, parando no meio de uma análise de gol pra ler uma chamada de aposta. E desculpa, mas no meu caso, é incômodo. É chato de ver. Mas eu vou ser honesto aqui, porque eu acho que é a coisa certa a se fazer. Eu rejeito o patrocínio de bet que chega na minha caixa de entrada. Não quero a minha imagem ligada a um negócio que, no fundo, eu sei que vai destruir a vida financeira de alguém que me assiste. Mas eu sou uma agulha num palheiro. Um canal de 100 mil inscritos no mercado bilionário. E, inclusive, vídeos assim e posicionamentos como esse só me ferram, tá? Então, deixa eu ser mais direto. Se amanhã a Cazé TV, que eu tanto elogiei aqui no meu último vídeo, entrasse em contato comigo e oferecesse uma oportunidade em um dos canais mais famosos de futebol do mundo, que é um canhão de mídia, tá sempre entre os mais comentados e não é à toa, tá disputando uma Copa do Mundo com a Globo, eu provavelmente aceitaria. E provavelmente teria que conviver com pessoas divulgando bets à minha volta 24 horas por dia. Ver eles assumirem um personagem, claro, pra falar algo que, convenhamos, eles sabem a droga que isso é. Eles veem as notícias. O trabalho deles é esse. Eles entendem o quão danoso isso é pra sociedade. E às vezes fica claro o desconforto que sentem em dizer que uma odd dobrou, que você vai conseguir fazer sua fezinha, que tem muita chance daquilo acontecer. Tudo isso pra, no finalzinho, falar bem rápido o jogue com responsabilidade, pra limpar a consciência. Mas o dano já tá sendo feito. Essa é a armadilha perfeita que eles construíram. Mas, mesmo assim, não os enxergo como completos culpados na história. Bizarro, né? Deixa eu destrinchar mais isso. Mesmo assim, É que não às os vezes, mano, tipo assim, igual no caso dos apresentadores, tá ligado? Pô, mano, você tá ali trabalhando na empresa, mano, eles não querem fazer isso, tá ligado? Tipo assim, é diferente, por exemplo, o Galvão Bueno que fez a propaganda pros caras, tá ligado? Ronaldo, Vini Júnior, Neymar. É diferente. Agora, o apresentador, e às vezes ele não tem essa opção de, tipo, pô, Casé, eu não vou fazer anúncio de pra casa de aposta. Eu não vou falar, mano. Ele não tem essa opção, às vezes ele tem que fazer, tá ligado? Então ele, contra a vontade, às vezes ele tem que entrar no personagem e fazer aquela divulgação. Só que às vezes ele não quer, mano. Então, tipo assim, pô, a questão dos apresentadores, a gente até que tem que dar uma relevada, tá ligado? Infelizmente. enxergo como completos culpados na história. Bizarro, né?
deixa eu destrinchar mais isso. Os jornalistas e criadores de conteúdo são reféns, ao meu ver. Nesse caso, não aqueles que divulgam em seus próprios canais ou perfis. Aqui falando exclusivamente da Cazé TV. Se você quer existir no topo do mercado de esporte e entretenimento hoje, você veste a camisa da casa de aposta. É um pedágio quase que obrigatório. E eu diria que, sem as apostas esportivas, talvez a Cazé TV nunca tivesse existido. Tudo bem, não vou ser ignorante aqui e dizer que não existem outras marcas nos intervalos, como a Coca-Cola, o iFood ou o Mercado Livre, mas a quantidade de bets é bizarra. E não é só uma, entende? KTO, Bet365, Esporte da Sorte, Bet Nacional, entre outras que não são fixas, como a Superbet, Estrela da Sorte, enfim, ainda não citei todas. Mas aí você pode pensar que acaba ali, que é só a Cazé TV. Isso se você escolher assistir em outro canal. Ou quando o jogo começa, você olha ao redor no estádio, vê os LEDs de publicidade piscando bet a cada 30 segundos. Você abre as redes sociais, outdoor nas ruas, placas de publicidade e vê ídolos que jogam ou até os que deixaram de jogar recomendando as apostas firmemente. Passou de ser propaganda, passou a ser bombardeio, tá ligado? Poluição, mano. Você assiste a transmissão do YouTube e o narrador lê a cotação em tempo real. No pré-jogo, no... Tipo, cadê que você enjoa de propaganda da Coca-Cola, por exemplo? Tipo, pô, a Copa inteira tá passando a propaganda da Coca-Cola. E você não enjoa, mano. Por quê? Não é aquela coisa maçante, bombardeando toda hora. É, tipo, passa uma vez a cada 20 minutos, uma vez a cada 40 minutos, ou a cada uma hora, tá ligado? Não é aquela coisa maçante, enjoativa. Agora, bet, mano, é toda hora. Intervalo, na pausa para hidratação, até em escanteios ou paradas para substituições. Ficou escancarado. O ambiente inteiro foi comprado. Não tem como fugir. É na jornada Equity que eu acho meus E pior que próximos não é somente sócios. a Cazé TV, tá ligado? Tá, família? Quando se você for abrir a Globo da vida aí pra você assistir a transmissão, Beleza, sabe quem a transmissão vai ter propaganda, o SBT vai ter propaganda, qualquer transmissão tem propaganda. A questão é, algumas tem mais, outras tem menos, mas tem, mano. não é refém? Quem poderia virar esse jogo com uma Aspecto, única cara. frase ou motivação? Os protagonistas, os jogadores. Gente que ganha milhões de euros por mês, gente que já tem dinheiro pra garantir o futuro das próximas 10 gerações da família, que jogam nos maiores clubes da Europa, que são ídolos de seus times no Brasil. Se existe alguém na Terra que não precisa aceitar dinheiro de bet, são eles. E esse seria o cenário perfeito, mas a realidade é exatamente o oposto. Nossos maiores ídolos são garotos propagandas milionários de plataforma de rolê. E a integridade do próprio esporte tá sendo corroída por dentro. O caso do Bruno Henrique é o exemplo mais escancarado. Um ídolo histórico no Flamengo, salário astronômico, sendo investigado no esquema onde ele teria forçado um cartão amarelo propositalmente num jogo específico pra beneficiar pessoas próximas em casas de aposta. E o que acontece? O cara continua jogando normalmente. A torcida aplaude, o clube toca o bar. E ele é só o caso que a gente ficou sabendo. Nos últimos 3 anos, a gente viu versões dessa história na Inglaterra, na Espanha, no Brasileirão. Jogador forçando escanteio, jogador dando entrada crime. Pô, mano, você vê, isso é bem... Mano, é um exemplo bem michuruca aí, bem escancarável, mano. Pega a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo agora, e vai todos os jogos no começo do jogo. Tipo assim, no apito inicial. Tipo, todos os jogos no apito inicial e da play. Você vai ver que, tipo assim, de 40 jogos, no mínimo 10, 15, o primeiro lance, a primeira coisa que o jogador faz é chutar a bola pra fora. Pra lateral, pra escanteio, chuta a bola pra fora. Agora você acha, isso aí é estratégia? Vou deixar a reflexão pra você, é estratégia? Você pegar, você tem a posse de bola no começo do jogo. A primeira coisa que você faz é chutar a bola pra fora pra dar a posse de bola pra outra pessoa. Sendo que no começo do jogo, antes de começar o jogo, você faz um... o juiz joga a moeda e quem ganha... Tipo, um escolhe cara do coroa, quem ganha o sorteio escolhe bola ou coisa. E o cara vai escolher a posse de bola. O cara ganhou o sorteio, escolheu a posse de bola e ele vai chutar a bola pra fora pra dar a posse de bola pra outra coisa, sendo que ele que escolheu a posse, tá ligado? Faça isso e repara pra você ver. Nossa, pra Agora eu te pergunto, será que é Senti estratégia? amarelo na hora certa. Jogador reclamando sem motivo nenhum, apenas pra tomar um cartão. O esporte deixou de ser sobre quem joga melhor. Em algum nível, passou a ser sobre quem controla a cotação da odd. E isso é assustador, porque significa que você assiste um jogo sem poder ter certeza se o que você tá vendo é real. Tudo bem, eu não tô querendo comparar uma Copa do Mundo a um jogo Série B do Brasileirão, mas essa Copa que a gente tá assistindo tem jogadores investigados. E sempre que um time entra em campo, entra com essa possibilidade. E ninguém fala sobre isso nos estúdios, porque os estúdios são financiados pela mesma indústria que alimenta o esquema. O círculo é perfeito e é nojento. E é por isso que, no meu ponto de vista, virou algo impenetrável. Algo que, infelizmente, não parece ter saída. Não tem clima de melhora nenhum. Isso porque a chance de rolar um boicote, por exemplo, é zero. Até porque, se rolar boicote do público, não vai sobrar nenhum canal pra se ver o jogo. E outra, a essa altura do campeonato, o próprio público já nem se importa tanto assim. E tem gente que até defende. Eu não duvido que tenha defendendo agora nos comentários. Claro, são os mesmos que apostam e financiam tudo isso com um dinheiro que, com toda certeza, não tava sobrando. Mas ainda assim, não acho que se render é a escolha certa. Enquanto houverem pessoas se posicionando contra, existe um futuro onde essa doença pode ser tirada das publicidades, pelo menos.
E isso não parte só de influenciadores e pessoas sérias da mídia. Aqui eu falo até do próprio público, de vocês. Em algum momento na Casa TV, eu cheguei a ver o chat flodando mensagens com algo do tipo #ForaBet. Se você tem um neurônio no cérebro e é contra isso, faz barulho. Não tô dizendo pra você xingar ninguém, nem ultrapassar os limites, mas ser contra algo que só pune a nossa sociedade é simplesmente sermos humanos. Não só porque isso afeta o próximo, mas porque de algum jeito nos afeta. Sabe qual é a sensação que eu tenho assistindo a essa Copa? A sensação é que a gente tá nos anos 80 e as casas de apostas são a indústria do cigarro. Antigamente o cigarro tava em todo lugar, era considerado legal. Tinha propaganda na Fórmula 1, no carro do Ayrton Senna, nas novelas, dentro do avião. A sociedade demorou décadas pra entender o dano que aquilo causava na saúde pública. Hoje, você não vê propaganda de cigarros na TV, nem em canais do YouTube. E quando compra um maço, a primeira coisa que você vê é a foto de uma pessoa na UTI. As bets são o cigarro da nossa geração. Daqui a 15, 20 anos, eu tenho quase certeza que a gente vai olhar pra recortes da Copa de 2026 com o narrador gritando pra fazer aposta na hora do pênalti e vai pensar, como que isso aqui acontecia de uma forma tão escancarada? Mas Eu vou contar uma experiência pra vocês, rapaziada. É... Antes que eu esqueça. E... Eu não sei se pode ter algo a ver. Eu acredito um pouco em energias. Não sei se vocês acreditam, mas eu vou trocar uma ideia aqui rapidão com vocês. É... eu tinha uma moto, eu vendi ela e comprei outra. Aí, quando você compra um veículo, você tem que fazer a transferência de documento do veículo, né? Você tem que transferir para o seu nome. Então, você paga umas taxas ali do governo, você vai gastar, tipo, dependendo da moto, varia muito, né? Depende da moto, depende do valor do documento, depende se tiver multa ou não, então, enfim. Mas se for só as taxas ali em São Paulo, pelo menos em São Paulo, você gasta de uns 600 a 800 reais, moto, não sei como é que é carro. E eu tinha que fazer esse documento da moto, mano, eu tava com o dinheiro guardado, mas eu falei, mano, aí eu tava com o dinheiro guardado, só que aí suave. Eu ia fazer, tipo, era sábado, mano. Eu ia fazer na segunda e ia pagar normal. Aí eu fui no churrasco na casa dos primos da minha ex, tá ligado? Aí nós tava lá no churrasco, o cara tava falando disso, tava falando de tigrinho. Foi na época que tava começando isso aí. Aí ele mostrando lá que ele ganhava dinheiro e tal. Aí ele falou, mano, joga aí pra você ver, joga aí de madrugada. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele mandou o link lá, eu criei a conta. Joguei, coloquei 10 real. Ganhei 400 reais no Tigrinho, a primeira aposta. No primeiro com esses 10 real. Falei, pô, mano, se eu ficar assim eu vou ficar rico, você é louco. Aí saquei o dinheiro, deixei mais 10 real lá. Saquei 390, paguei o documento da moto com esse dinheiro. Beleza, até aí tudo certo. Aí comecei a apostar de novo, nunca mais ganhei nada, só perdi, só perdi. Aí, graças a Deus, eu tenho uma cabeça muito boa, mano. E eu já parei com isso na hora, não deixei isso vir pra minha cabeça, não me afetou. Eu deixei, acho que foi 20 ou foi 10 real, eu perdi esse dinheiro aí, mano. Eu vi que era cilada, que depois te dão um dinheiro, depois eles querem arrancar de você aquilo. Aí eu falei, não, chega, não vou brincar com isso, qualquer coisa séria e vou ficar por aqui mesmo. Aí eu desinstalei e parei com tudo. Peguei esse documento, o dinheiro, paguei o documento da minha moto até aí tudo certo. Rapaziada, família, mano, desde que eu paguei o documento com essa moto, com esse dinheiro de aposta, eu não tinha sossego com essa moto, mano. A moto tava zero quando eu peguei. Dava problema de uma coisa, eu arrumava, dava problema em outra, eu arrumava. E eu não sou cupim de moto, tá ligado? Às vezes eu dou um brinco um pouquinho, puxo um grauzinho ali, outro, pulo uma lombada, corto uma lombada, dá uns tiros de giro ali, mas tipo, nada de cupim. Às vezes eu, pô, um momentinho ali da hora e tal, mas não fica arruaçando esses moleque retardados, fica não, não curto essas paradas não, não acho da hora não. E, mano, porque eu sei qual que é o valor qual é o valor do suor da gente, né, mano? E aí, beleza, mano. Cada um faz o que quer com sua moto, com suas coisas também. Não tenho nada a ver com isso. Cada um é cada um. Mas então, continuando. Só vivia quebrando, mano. Tomava multa, tomei uma multa de 1.500 reais, mano, com essa moto. Eu tomei várias de velocidade, enfim. Mano, é uma moto que eu arrumava uma coisa e quebrava a outra. Era inexplicável o que acontecia com essa moto, mano. Era parecia que tinha alguma coisa ruim ali. Aí juntou o documento dessa moto, o documento dessa moto tava em 3 mil e pouco, mano. Porque eu tomei uma de 1.500, fora as outras que foi chegando. E, eu falei, caramba, mano, tem que me livrar dessa moto. Aí eu fui parcelar pelo aplicativo e tava dando muito caro as parcelas, mano. Eu não ia pagar 3 mil e pouco numa tacada só à vista. Falei, vou parcelar no cartão que fica mais leve pra gente ir pagando, pra mim ir pagando. Aí fui no aplicativo, tava dando muito alto as parcelas, os juros tava abusivo. Eu falei, não, vou no despachante pra ver qual que é o valor, pra ver qual que era o valor, é, pra ver qual que é o valor do coisa, né? O valor das parcelas pra ver se fica mais barato. Parei no despachante ali no meio do centro da cidade, mano. Parei no estacionamento, parei de frente do despachante. Tipo, era um shopping, um mini shopping. E no primeiro andar tinha um despachante. Aí eu parei a moto de frente.
e subi pro despachante. Eu fiquei 10 minutos lá. Quando eu voltei, a moto tava sem o banco. Tinham roubado o módulo da moto. Mais R$ 1.000 de prejuízo. Fui puxar as câmeras pra me acionar uns contatos, pra me ir atrás desse cara, né? Porque pela placa eu conseguia puxar quem era e ir atrás desse cara. As câmeras quebradas do lugar. Não conseguiu pegar a imagem. Só pegou a imagem com uma câmera que era de longe, tava tudo borrado, essa câmera de péssima qualidade, você não dava pra ver nem a imagem do capacete direito. Mais R$ 1.000 de prejuízo. Comprei a peça, fui vender a moto. Fui vender a moto e detalhe, mano, já rolei com essa moto, já entrei todo tipo de quebrada, todo tipo de favela que vocês imaginam, mano. Zona Leste de São Paulo, já fui pro ABC, já fui pra Zona Norte, já entrei na Brasilândia, já rodava muito em Osasco. Mano, Mauá, cidade de Tiradentes, Guaianazes, José Bonifácio, eu conheço tudo, mano. Rodei tudo, tá ligado? Eu conheço, mano. E, mano, graças a Deus, nunca não aconteceu nada. Aí na frente do despachante, esse cara leva o módulo da moto, R$ 1.000 de prejuízo. Comprei o módulo, mano, não tava tirando dinheiro da onde não tinha. Falei, vou vender essa moto. Anunciei a moto, detalhe, adivinha? Quem veio comprar tentou dar golpe. Nem na hora de vender a moto eu tive sossego. Só que, lógico, eu tava na minha vila, na minha quebrada, periferia. Os caras já viu que era golpe, já ficaram de olho. Os caras aqui da rua, tá ligado? Já ficaram de olho. Quando eu ganhei que era golpe, eu não deu em nada, mano. O cara lá voltou de ré, não deu em nada. Mas aí, até pra essa moto sair de mim, deu problema, mano. Ela saiu de mim, o cara pediu, o cara que comprou, ele pediu um mês pra transferir a moto. Como eu conhecia o cara, eu falei, pô, demorou, vou te dar um mês. Nesse mês, a polícia prendeu a moto. Tive que sair da minha casa pra ir em outra cidade pra tirar a moto do pátio. Fiquei o dia inteiro na delegacia pra tirar essa moto. Então, mano, essa moto só me deu dor de cabeça, família. Só me deu dor de cabeça. É aquilo que o pessoal fala, dinheiro fácil vai fácil. Fiz o documento com dinheiro sujo, dinheiro de aposta. Não dinheiro sujo, né? Mas foi um dinheiro de aposta. E eu desconfio que, mano, esse dinheiro foi isso que me deu, mano. Muito azar na vida. Então, mano, esquece esse negócio de aposta. Esquece esse negócio que dá de dinheiro fácil. Que não existe, mano. Não existe isso. Isso é fundo de poço. Até a sociedade chegar nesse nível de E consciência e o detalhe, governo com a quantidade de prejuízo que eu tive com essa moto, eu tô me organizando financeiramente agora, mano. Que eu gastei muito com essa moto. Vocês não ter têm coragem noção. de fazer uma regulação pesada de verdade, não essa regulação que só serve pra cobrar imposto enquanto finge que se importa, uma geração inteira vai ter o psicológico destruído. E não é fraqueza, é simplesmente cruel. O sistema foi construído especificamente pra ser irresistível pra quem tem menos. Enfim, eu não fiz esse vídeo achando que eu vou mudar o mercado das apostas esportivas ou algo do tipo. E antes que você diga algo, a maioria dos sites que hospedam apostas esportivas são os mesmos que hospedam cassinos. As apostas esportivas costumam ser só uma porta de entrada ou algo do tipo. Mas eu fiz esse vídeo aqui porque assistir essa Copa Nessa tá própria plataforma de aposta esportiva tem os gerando um cassinos. sentimento que eu não quis deixar passar. E antes que alguém fale alguma coisa, eu ainda não tinha esse canal na Copa de 22, então não tinha como eu me posicionar sobre naquela época. Mas enfim, depois de semanas pensando, eu acho que eu sei o que é. Algo parecido com luto, o futebol sempre foi o refúgio dos brasileiros. Ainda mais em tempos como os de hoje, que de 4 em 4 anos estamos cada vez mais divididos. Pelo menos durante as partidas de futebol, seria um tempo onde pudéssemos nos unir, poderíamos compartilhar de momentos juntos, independente de qualquer coisa. Eram as 2 horas sagradas da semana pra esquecer que o ônibus estava lotado, que o salário não fechava, que o país todo tava um caos. Por isso eu digo, e se fizer alguma diferença, por favor, cuidem do cérebro de vocês, cuidem do seu dinheiro. Não se deixem levar por uma apostinha, por um, é só R$ 5, que depois vira, é só 10. E quando você se deparar, já tá deixando de comprar algo pelo que pode ganhar. Tá deixando de passar um tempo com a sua família por uma aposta que não vai bater. Já tá deixando de viver por uma promessa vazia. A vida é muito mais que isso, rapaziada. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu peço que me ajude clicando nos botões aqui embaixo e que a praga das apostas parem de nos assombrar. Muito obrigado. Rapaziada, vídeo usando Celita. É difícil ter um canal. Difícil não, né? Tem muitas pessoas que se movimentam sobre isso, contra isso. E, mano, é da hora esse movimento, que esse movimento cresça cada vez mais pra cair na real de tudo e acabar com essa poluição, essa epidemia aí que tá tendo desse tipo de coisa. Vídeo usando Celita, não esqueça de se inscrever no canal dele, acompanha lá. Fechou? Tamo junto, muito obrigado por assistir até agora. Forte abraço. É nóis.